Aqui nós buscamos tratar de maneira prática sobre comportamentos, principalmente os comportamentos que são disfuncionais. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês a importância de eu mudar o meu ponto de vista com relação aos meus comportamentos. Quando eu consigo modificar o meu ponto de vista, tudo ao meu redor se modifica. Vamos falar sobre ponto de vista. Alguma vez você já olhou para trás, olhou para uma determinada situação e falou: poxa, não acredito que eu me comportei dessa maneira, não deveria ter feito isso, não deveria ter agido dessa maneira? Tenho certeza que muitas das vezes você já se questionou com relação a isso, e tenho certeza que, fazendo uma reflexão rápida agora, você vai encontrar diversas situações das quais você olha para trás e, com certeza absoluta, se fosse hoje, você não reagiria da mesma maneira. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque todas as vezes que nós mudamos o nosso ponto de vista com relação a uma determinada situação ou a um determinado acontecimento, muda os nossos sentimentos, e ao mudar os nossos sentimentos a gente encontra respostas diferentes. Ou seja, se a gente pega uma determinada situação e enquanto a gente está envolvido emocionalmente com ela, a gente responde aos estímulos emocionais que aquela situação está provocando. Por exemplo, eu vou pegar uma situação bem radical aqui para vocês. Vamos imaginar uma situação de traição, onde a pessoa foi traída, né? Existia lá um relacionamento já de algum tempo, um relacionamento sólido, e aquela pessoa traiu. Qual é o primeiro sentimento que vem? O primeiro sentimento é o sentimento de traição. Então nós reagimos de acordo com esse sentimento de traição. Nós começamos a reagir baseado nesse sentimento. Muitas das vezes nós reagimos com raiva, com ódio, a gente xinga, a gente briga, a gente esperneia, ou existem pessoas que se tornam completamente apáticas, não quero mais ver, não quero mais falar, não quero mais conversar, não quero mais saber sobre, simplesmente tira o seu time de campo e vai fazer alguma outra coisa, né? E eu estou falando traição, mais especificamente traição dentro de um relacionamento, mas pode ser uma traição dentro do trabalho, pode ser uma traição de um amigo, pode ser qualquer tipo de traição, e eu estou usando só como exemplo. Depois de algum tempo, quando a gente já não está mais envolvido com aquela situação, a gente começa a pensar. E muitas das vezes, algumas pessoas conseguem chegar a perdoar a pessoa. Por que é que isso acontece? Porque já não está mais envolvida com aquela situação emocionalmente. Começa a refletir, começa a encontrar onde foi que aconteceu as falhas, por que é que aconteceu, né? Depois de algum tempo, a gente já não tem mais aquela emoção que aquela traição causou. Ao longo do tempo, é natural que a gente sinta por um período de tempo, porque o nosso cérebro ele não tem a capacidade de distinguir o que é real ou o que a gente simplesmente está pensando. O nosso cérebro ele interpreta como se tudo fosse real. Se você estiver assistindo um filme, esse filme traz uma cena de emoção, o teu corpo reage como se você estivesse dentro daquela cena. Se você estiver assistindo um filme e traz uma cena trágica, uma tragédia, algumas pessoas até choram, mesmo sabendo que aquilo é um filme, mesmo sabendo que aquilo não é real. Por que é que o meu corpo reage dessa maneira? Porque o meu cérebro não consegue entender. Então, enquanto eu mantiver aquela situação, aquele ato, aquela atitude associada àquele determinado sentimento, o meu corpo vai continuar reagindo baseado naquele sentimento, naquela situação. Quando eu consigo mudar o meu ponto de vista diante daquela situação, eu faço o processo inverso.
eu inverto a situação. Eu reflito sobre o assunto, eu mudo o meu ponto de vista, eu começo a me questionar, eu tiro aquele pensamento, aquela situação da emoção, trago para o racional, começo a refletir, eu começo a entender, o meu ponto de vista muda, se o meu ponto de vista muda, muda a minha situação, muda o meu sentimento, e se muda o meu sentimento, consequentemente a minha próxima atitude quando aquela situação se repetir, não será mais a mesma, igual à anterior, né? Então, mudar o meu ponto de vista é fundamental diante de qualquer comportamento, diante de qualquer situação. Buscar entender, buscar compreender, criar novos pontos de vista diante de qualquer situação, certamente vai fazer com que o meu próximo comportamento, quando aquela situação se repetir, não seja a mesma. Essa é a importância de mudar o meu ponto de vista. Volto a dizer, como é que eu faço para mudar o meu ponto de vista? Eu reflito sobre o comportamento, eu entendo sobre o comportamento, eu busco alternativas, por que é que aconteceu, como foi que aconteceu, por que é que aquela pessoa fez isso comigo, será que ela teve as motivações dela, será que ela teve as justificativas dela? Muitas das vezes a gente se envolve emocionalmente com as pessoas e esquece que o outro tem uma maneira de pensar diferente da minha. Então, muitas das vezes aquilo é normal para o outro, aquilo faz parte para o outro. Eu não respeito o espaço do outro e gostaria que o outro se comportasse como eu queria ou como eu me comporto, né? Então, mudar esse ponto de vista vai fazer toda a diferença nos meus próximos comportamentos. Mais uma vez, espero que eu tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvida, deixe o seu comentário aí embaixo. Espero poder ter ajudado de alguma maneira. Fiquem com Deus e um forte abraço.